o nosso tema, que foi repassado pelo pastor Tiago, é justamente nós conversarmos hoje um pouquinho sobre ética, integridade nos relacionamentos. Ética e integridade nos relacionamentos. E para isso eu quero te convidar a ler comigo um texto do Evangelho de Lucas, capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Onde nós encontramos um dos textos decisivos sobre esse tema. Palavras do Senhor Jesus na parábola do bom samaritano. Essa parábola com ensinamentos impressionantes sobre relacionamentos com as pessoas. Vamos ler juntos Evangelho de Lucas, capítulo 10. Nós vamos ler do verso 25 em diante. Lucas capítulo 10, do verso 25 em diante. Eu estou lendo aqui na NVI. Diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova. E lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como você a lê? E ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também o levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Verso 33. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois, colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Que Deus abençoe e que a palavra frutifique nas nossas vidas. Amém, queridos? Eu estou completando esse ano o doutorado em Filosofia do Direito lá na Faculdade Largo de São Francisco, na USP, na Universidade de São Paulo. E lá, um dos professores da casa, o professor Fábio Conder Comparato, uma das grandes autoridades no Brasil em ética, ele tem um livro referência, né? Ética, direito e religião no mundo moderno. E ele diz, nas suas palestras, algo muito interessante sobre a parábola do bom samaritano do ponto de vista do direito. Ele diz que quando Jesus contou essa parábola, o samaritano é o herói, é ou não é? Ele é apresentado como o herói da nossa história. Porém, hoje, existe tipificado no Código Penal o crime de omissão de socorro. Então você está aí dirigindo, bate, acidentalmente. Gente, você não pode deixar a pessoa jogar. Quase todos os códigos ao redor do mundo existe essa figura, essa noção da omissão de socorro. E o professor Comparato, então, afirma que essa é uma das maneiras que a gente percebe o tamanho da influência da ética cristã sobre o mundo. Mudou as leis, mudou as maneiras de
entendemos muitas situações. E Jesus está falando justamente sobre isso, sobre ética nos relacionamentos, um modo novo de nós relacionarmos com as pessoas, uma maneira cristã de nós nos relacionarmos até mesmo com desconhecidos. Nós, quando estudamos os textos do Antigo Testamento, da Torá, nós vamos encontrar um verso muito importante sobre a ética, que está lá em Levítico 19:18, aparece aqui nesse texto, que diz assim: cada um amará o próximo como a si mesmo. Esse texto está lá no capítulo 19 de Levítico, que é conhecido pelos judeus como a Parashat Kedoshim, uma porção da Torá, uma porção do Pentateuco, que apresenta um conjunto de práticas para boas relações sociais. Alguns chamam também o Código da Santidade, ou o Código da Santidade Social. E é muito interessante, porque Levítico 19 começa falando no verso 1, sede santos, porque eu sou santo. Nada a ver aqui agora com o time que está jogando, amém, queridos irmãos? Nada a ver com o santo, é Deus dizendo para o seu povo, sede santos, porque eu sou santo. E aí diz, e os filhos, cada um, honre o teu pai e a tua mãe, respeite o seu pai e sua mãe. Aí diz, e cada um ame o próximo como a si mesmo. E aí culmina no verso 34, quando diz, e amem também o estrangeiro, porque um dia vocês também foram estrangeiros no Egito. Aí tem um salto, né? Porque aí vem Jesus, ame o seu inimigo. Ore, vai do estrangeiro agora para o inimigo, é um amor universal, é um amor a todas as pessoas. Orem por aquele que vos persegue. Quantos querem sair daqui essa noite amando mais como Jesus? Amém, queridos? Relacionamentos transformados. Queridos, nós vivemos num mundo onde ninguém se importa com ninguém. Onde ninguém está nem aí para ninguém. Não está nem aí para o vizinho, quanto mais para uma pessoa jogada na rua. Hoje, nos dias de hoje. Pessoas que não estão nem aí para nada. Pessoas que estão ensimesmadas, preocupadas apenas consigo mesmo. Vive de cara fechada, não consegue dar um sorriso para alguém. No padrão de Jesus, você cumprimentar quem te cumprimenta é o mínimo, até o pagão faz isso. Isso é uma coisa tão básica, isso é uma coisa que Jesus falou. Se você cumprimentar só quem te cumprimenta, o que você está fazendo demais? Os pagãos se comportam assim. Já viu gente? Não cumprimenta ninguém. Uma vez eu fui com a minha esposa, o Tiagão falou que eu estou completando bodas de cristal esse ano, louvado seja Deus, amém, queridos? Feliz, 15 anos casado. E aí um dia eu fui levar minha esposa para jantar, a gente chegou num restaurante, eu estava tão feliz, tinha organizado, era para ser assim um momento especial nosso, né? E aí eu cheguei com a Natália, o garçom chegou com uma má vontade, ele chegou assim, o que você quer? Eu falei, eu quero ir embora. Como faz para ir embora? Eu falei para ele, como que faz? Sabe, pessoas que envenenam ambientes, estão tão saturadas, amarguradas, não se importa com a vida dos outros, com o dia especial do outro, não está nem aí para nada, só rabugento o tempo inteiro. Então a gente vive numa sociedade assim, numa sociedade onde as pessoas estão profundamente indiferentes, né? E aí vem Jesus falar, se você cumprimentar é uma coisa tão básica, tão banal, e até essas coisas mais básicas, quando a igreja vai perdendo sal, a sociedade vai deixando de ter também. Até cordialidade, urbanidade mínima, né? Pessoas com cara de prisão de ventre, está repreendido isso, amém, queridos irmãos? Não dá um sorriso, não cumprimenta. O pregador britânico Charles Spurgeon dizia assim, até os animais se cumprimentam na natureza, de tão básico que é, já viu? Chega um cachorrinho, o outro também já cumprimenta, o passarinho canta aqui, o outro já canta acolá, é assim. Se espera mais de um cristão, se espera mais da ética que Jesus não apenas ensinou com as suas palavras, mas acima de tudo, demonstrou com a sua própria vida. Ele mostrou um amor mais impressionante, um amor mais palpável, e essa parábola mostra isso de um modo, trata dessas questões que estamos lidando aqui sobre ética nos relacionamentos de um modo impressionante. Agora, o que é interessante é que o texto inicia, então, no verso 25, a moldura do texto, que muitas pessoas, muitas vezes, pulam essa parte, mas ela é muito importante para entender a parábola
do bom samaritano, alguns eruditos no texto dizem até mesmo que não é uma parábola, que pode ter sido um relato de tão vívido que é o relato que Jesus conta, né? Existem alguns dispositivos nas parábolas de Jesus que não aparecem aqui nesse texto. Porque Jesus está numa discussão teológica e esse é, então, o contexto e a moldura dessa parábola que ilumina essa questão da nossa ética dos relacionamentos, o nosso modo de lidar com as pessoas. Um perito na lei chegou até Jesus. Um perito na lei, quer dizer, uma pessoa versada na antiga aliança, versada na Torá, versada nos profetas, versada nos salmos, chega para Jesus e ele diz assim: olha aqui, mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus falou: você não é perito na lei? Responde você, o que a palavra de Deus diz? O que a palavra ensina? E aí é impressionante, porque aquele perito na lei dá uma resposta que é ortodoxa. A resposta que ele dá é perfeita. Amarás o Senhor teu Deus, não é isso? Esse é o mais importante. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Está lá em Deuteronômio 6, né? O texto da Shema, ouve, ó Israel, o texto que é recitado pelo menos uma vez pelos judeus, alguns recitam 3 vezes por dia esse texto. Então ele dá uma resposta e não para aí. O perito na lei une com Levítico 19, 18. E amarás o próximo como a si mesmo. Essa mesma fórmula será ratificada pelo próprio Senhor Jesus no final do seu ministério. O Evangelho de Mateus e o Evangelho de Marcos colocam essa resposta na boca de Jesus. Todos estão entendendo, amém, queridos? Só que aqui em Lucas, ela aparece na boca do perito na lei. Quer dizer, ele dá uma resposta perfeita, unindo os 2 preceitos mais importantes de todo o Antigo Testamento. Jesus vai dizer que destes 2 mandamentos dependem, estão pendurados nele toda a lei e os profetas. Mas Jesus, então, devolve a pergunta, falando: tudo bem, você respondeu corretamente, agora vai e faça isso. Então Jesus começa então a desmascarar esse homem. Ele não estava querendo informações sobre Jesus, ele estava querendo testar Jesus. Ele estava querendo colocar Jesus à prova. O verso 25 diz isso: um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Não havia sinceridade no coração desse perito na lei. Ele não queria de verdade saber nada sobre espiritualidade. Ele não esperava nada de Jesus. Ele, de fato, tinha um conhecimento que, do ponto de vista doutrinário, era perfeito. Porém, ele estava fazendo essa pergunta não por causa da ortodoxia, mas com um objetivo vazio, um objetivo, sabe, maligno, provar, colocar Deus à prova, Cristo à prova. Então Jesus denuncia o vazio deste homem, quando ele então fala assim: faça isso, mas ele, querendo justificar, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? E aí Jesus então começa a narrar esse episódio, né, que nós conhecemos como a parábola do bom samaritano. Um episódio onde o herói inusitado será então um samaritano. Nós conhecemos essa história muito bem, acabamos de ler. Um homem foi brutalmente assaltado na estrada entre Jerusalém e Jericó. Ele foi brutalmente assaltado, deixado semi-morto. O texto diz, a expressão técnica no grego diz aproximadamente algo assim: semi-vivo, semi-morto, mas quase morto, quase sem vida. O homem desceu de Jerusalém, caiu na mão de assaltantes e tiraram suas roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. E aí Jesus diz que vem primeiro um sacerdote e não faz nada. Jesus diz que depois veio um levita que não faz nada. O natural seria agora chegar um israelita, um judeu que não tivesse cargo na adoração cultica, na adoração ritual no templo. Por quê?
várias passagens do Antigo Testamento apresentam a tríade: sacerdote, levita e o comum do povo. Vários textos. Então talvez ele, como perito na lei, estivesse esperando: pô, se o sacerdote não fez nada, o levita não fez nada, agora vai vir um do povo, um comum do povo, e não vai fazer nada. Só que Jesus, no terceiro lugar, diferentemente de textos como 1 Crônicas, capítulo 28, verso 21, 2 Crônicas, capítulo 34, verso 30, Esdras, capítulo 2, verso 70, Neemias, capítulo 7, verso 73. Quantos estão entendendo, amém, queridos? Diferentemente de todos esses textos, onde depois do sacerdote e do levita vem o comum do povo, Jesus fala: mas aí desceu um samaritano. Jesus deu um salto do sacerdote e do levita para alguém que era inimigo dos judeus, para alguém que era considerado hostil ao povo judeu, para alguém que era considerado, então, alguém inimigo do seu próprio povo. A rivalidade entre os samaritanos e o povo judeu já aparecia de modo muito palpável no Antigo Testamento. No Novo Testamento isso ainda é mais claro. Era até um xingamento. Jesus foi, entre aspas, ofendido como samaritano, como se fosse um palavrão. Jesus, aquele samaritano. Como você chamar alguém hoje assim, aquele corintiano. Amém, queridos irmãos? Como você dizer uma coisa bem pesada assim, quando você quer ofender alguém. Aquele samaritano. Tamanha rixa, tamanho ódio. Era um modo de ofender. E então, Jesus foi, inclusive, essa tentativa de ofensa. E aí Jesus, então, ele vai mudar a história. Por quê? Porque foi esse samaritano que cuidou e amou um desconhecido completo no território que não era dele, assumiu um compromisso de ajudar aquele homem, curou as feridas, jogou lá vinho, óleo, colocou ele no seu animal, levou a uma hospedaria, se importou com aquela pessoa e ainda disse assim para o dono da hospedaria: olha, e se tiver mais custos, eu vou cobri-los quando voltar. Então essa história, Jesus termina de contar ela, e olha a pergunta que Jesus faz. Jesus inverte a lógica do perito na lei. Porque Jesus pergunta assim: quem foi o próximo daquele que estava caído? Enquanto o perito na lei estava perguntando: quem é meu próximo? Jesus está perguntando: você está se tornando próximo de quem? E aqui começa a grande lição da parábola. Jesus mostra, meus amados irmãos e irmãs, que essa é a grande pergunta da nossa vida. A pergunta mestra, a pergunta chave que deve guiar os nossos relacionamentos. Não é perguntar: quem merece ser ajudado por mim? Quem está à altura de receber o meu abraço? Quem está qualificado para receber a minha atenção? Isso não é o que passa na cabeça de um cristão, não deve pelo menos se passar. Jesus está nos ensinando a pensar a partir daquele que está sofrendo, aquele que foi abandonado. E Jesus diz: você está sendo próximo de quem? É interessante que próximo é literalmente um conceito espacial. Próximo é perto, é diferente de distante, é diferente de longínquo. No inglês, né? Neighborhood, quer dizer, próximo é vizinho, é mais cru a tradução, né? A gente fala assim: ame o vizinho, cada um amará o seu vizinho como a si mesmo, né? No português, o próximo se torna meio que um verso meio proverbial, que a gente perde a palpabilidade desse texto. Jesus está dizendo: você está se tornando vizinho de quem? Ele perguntou: Jesus, e quem é o meu vizinho? Quem é meu próximo? Jesus falou: quem se tornou próximo de quem precisava? Quem se tornou o vizinho? Quem que se aproximou? Em nome de Jesus, que nós possamos ter uma vida mais amorosa para a glória de Deus. Uma vida menos orgulhosa. Uma vida menos egoísta.
uma vida menos individualista. Só no Novo Testamento você vai ler, por exemplo, Paulo escrevendo em Filipenses: cada um não busque apenas os seus próprios interesses, mas também o interesse de outros. Quando eu organizo o meu tempo, quando eu organizo a minha agenda do ano, que Deus abençoe o nosso ano, amém? Que ele está no comecinho agora, brasileiro, né? Diz que começa agora, depois do feriado. A gente coloca assim, os nossos objetivos de estudo, de trabalho, os objetivos da família, as contas, emagrecer. A vida é pagar boleto e tentar emagrecer, né, queridos? É bem próprio falar aqui no CrossFit, amém? Aí você coloca os seus objetivos, aí sabe o que Jesus está ensinando, sabe o que a Bíblia ensina? Aí você coloca assim: e quem eu vou ajudar com as minhas possibilidades? Nós não podemos ajudar todo mundo, mas alguém nós podemos ajudar. Quem está entendendo o que eu estou falando? É isso que Jesus está falando. Eu não tem como ajudar todo mundo. Poxa, mas uma pessoa está passando diante da minha vida, um colega de trabalho, alguém que eu estou vendo nitidamente passando mal do meu lado. Fui buscar uma filha na escola, você está vendo uma outra criança ali chorando, um pai meio maltratando. Poxa, vamos convidar para tomar um café esse pai. Que nós possamos ter esse amor, que Jesus possa abrir os nossos olhos. O que eu acho tão bonito nessa parábola é que Jesus, ele denunciou, sabe, não só o racismo que havia ali naquela situação, né, de odiar os samaritanos, essa questão de não é da nossa etnia, nós não valorizamos, nós não queremos saber, mas Jesus nos colocou um exemplo. O perito na lei termina então a parábola sem graça, ele fala, ele nem fala samaritano, olha só, ele nem pronuncia. Ele fala, quem teve misericórdia dele? Jesus perguntou. Ele disse, quem foi o próximo dele? Ele não responde, o samaritano. Ele diz, aquele que teve misericórdia dele. Ele se refere de modo oblíquo, né? Ele se refere de um modo bem reticente para não falar, o samaritano é o herói. O samaritano foi o que agiu com integridade nessa situação. Ele fala, o que teve misericórdia dele. Aí Jesus termina o texto dizendo, vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Estamos diante de uma autêntica, explícita história exemplo. É uma história exemplo. Jesus mesmo aplica. Você sabe muito bem que nem todas as parábolas são assim, mas essa aqui não. Essa aqui Jesus fala, vá e faz o mesmo. É isso que se espera de alguém que conhece a lei. É isso que se espera. Você já tem o conhecimento da lei? Amar Deus, amar o próximo? Agora vai e pratique isso. Não adianta sermos apenas conhecedores da palavra. Temos que ser praticantes da palavra. Eu quero então, baseado nesse texto tão lindo, nesse ensinamento tão lindo de Jesus, colocar aqui 3 palavras práticas para nós. 3 implicações práticas dessa história, para que a gente possa então, de alguma maneira, sair amando mais, refletindo mais, abrir os olhos para as pessoas ao nosso redor, nesse mundo tão hostil, nesse mundo de tanto individualismo. Eu não sei se vocês viram, 2 anos atrás, teve uma notícia que viralizou, uma mulher na Itália casou com ela mesma. É muita falta do que fazer, né, meus irmãos? Ela fez, Tiago, é verdade, ela fez uma cerimônia, claro que não tem valor jurídico nenhum, ela fez uma cerimônia de casamento, entrou sozinha, convidou as pessoas, partiu o bolo ela com ela mesma, partiu o bolo com ela em cima do bolo, assim, miniatura dela, aí viralizou isso, ficou tipo uma moda, né? Chama soligamia, a pessoa vai e casa com ela mesma. Aí calma, ano passado eu recebi uma notícia que ela divorciou dela mesma, pelo amor de Deus, aí é demais. A pessoa é tão chata que mora sozinha e foge de casa, está repreendido isso na nossa vida. Não é possível que a gente vai viver uma vida tão azeda assim. Já viu gente azeda? Tão azeda, toma um suco de limão, é o limão que faz careta assim quando entra na pessoa. Não dá. Vamos ser mais amorosos, amém, queridos? Vamos ser casais mais amorosos, famílias mais amorosas. Eu oro, de verdade, para que seja um período de reconciliação, de perdão na nossa vida. Então vamos lá. 3 implicações muito práticas desse texto para nós. Primeiro, o erro dos outros não justifica o seu.
Eu vou repetir. O erro dos outros não justifica o seu. Esse é o maior problema da humanidade. Desde lá do Éden, conforme o livro de Gênesis, né? Adão, o que você fez? Senhor, foi essa mulher que você me arrumou aqui. Mulher, o que você fez? Isso, Deus, essa serpente que você colocou no jardim aqui. Serpente, o que é isso? Psss. Vai, agora, aí Deus puniu. Então a gente transfere o tempo inteiro a nossa responsabilidade. Ou a gente nivela o nosso comportamento com os outros na média do que está todo mundo fazendo. O cristão não pensa assim. Jesus está ensinando justamente nós enfrentarmos esse tipo de pensamento. Não é porque todo mundo é desanimado que você vai ser, não é porque todo mundo, não é porque o sacerdote não fez nada, não é porque o levita foi omisso que você vai ser uma pessoa insuportável também. Não, que Deus levante você na sua casa em nome de Jesus. Que Deus, não é porque ninguém ora por ninguém que você vai ser assim, não. Você vai ser o primeiro a orar pelos seus filhos, primeiro a orar pela sua família. Não é porque nenhum vizinho respeita que você vai ser mais um vizinho que não respeita. Então Jesus está colocando aqui para nós essa história, e essa é uma implicação que a gente aprende na Bíblia. Nivelar a nossa ética e o nosso modo de tratar as pessoas, não por um mundo caído, mas pelo Senhor Jesus. Jesus perdoou, ensinou sobre o perdão. Na cruz do Calvário, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Jesus nos ensinou a perdoar. Então, quem sabe você é uma pessoa ranzinza, uma pessoa que vive resmungando, falando palavrões. A boca fala do que está cheio o nosso coração. Ah, mas se fosse ele não faria isso por mim. Mas quem disse que você está se nivelando assim? Que Jesus seja o nosso alvo. Que Jesus seja o nosso modelo. Tá? E Jesus perdoou. Quando você perdoa, você está prometendo para a pessoa nunca mais cobrar dela a ofensa que ela cometeu contra você. E quando você perdoa, você é o primeiro liberto. Perdão é um caminho para a liberdade. Então a gente vive num mundo que é um ciclo de ódio. Por quê? Porque é tudo nivelado por baixo. É tudo nivelado na carne. É tudo nivelado no pecado. Então é um matando o outro, um ofendendo o outro, não é assim? É olho por olho, dente por dente. Aí Jesus fala com o cristão deve ser um curto-circuito no ódio. Né? Peraí, te feriu? Dê a outra face. Pediu a túnica? Dá a capa de uma vez. Pediu para andar 1 milha? Anda 2 milhas. É muito difícil ser um cristão. Ninguém está falando que isso é fácil. Jesus falou, o caminho é estreito, mas esse é o comportamento que leva à vida. Esse é o comportamento que rompe paradigmas, que muda a situação, sabe? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Que Deus abençoe sua vida no trabalho. Tem todo mundo falando mal um do outro, todo mundo ofendendo aqui, xingando. Chega em você e fala, aqui não, aqui vai ser uma bênção. Você vai vencer o mal não com as armas do mal, vai vencer o mal sem espelhar o mal, mas como diz lá em Romanos, vencer o mal com o bem. Vencer o mal com a oração, vencer o mal com outro modo de lidar com as situações. Pede paciência a Deus. Paciência é fruto do Espírito Santo de Deus em nós. Eu peço muita paciência a Deus. Eu oro. Tem vezes, gente, que eu vou encontrar com pessoas insuportáveis e falo, Deus, tem misericórdia de mim? Eu não suporto essa pessoa. Eu não gosto dessa pessoa. Essa pessoa é uma pessoa bruta, uma pessoa ignorante. Deus, desjumentiza essa pessoa em nome de Jesus. Tira, Senhor, e derrama a tua graça. Eu oro pela reunião. Eu oro pela reunião. Quantas vezes a gente fala e a gente se arrepende de falar uma coisa, não é assim? Poxa, eu falei isso, não deveria ter falado isso. Comece a vencer em oração. Então, em nome de Jesus, não vamos nivelar o nosso comportamento com as pessoas pelo padrão. Vamos nivelar por Cristo Jesus. Tem uma frase que eu ouvi uma vez o reverendo Hernandes Dias Lopes falar, sabe quando crava assim no seu coração? Ele disse assim, se nós matamos, quer dizer, revidamos matando quem nos ofendeu, nós agimos como animais. Se nós julgamos quem nos ofendeu,
nós agimos como homens, como mulheres, seres humanos. Mas quando nós perdoamos quem nos ofendeu, nós agimos como Cristo Jesus. É o nome que está acima de todo nome. Diante do nome de Jesus, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é Senhor. Então Romanos 8:29 diz o quê? Que a cada dia, vamos ser feitos conforme a imagem do Filho. Não é porque o sacerdote não ajudou, não é porque o levita não ajudou, que você não tem que ajudar. O que diz 2 Coríntios 5:10? Cada um prestará contas de si perante o tribunal de Cristo, pelas obras praticadas no seu corpo, quer sejam boas, quer sejam más. O tempo não apaga os nossos pecados. Pecado não é igual crime que prescreve. Cronos não pode te salvar. Não foi Cronos que morreu na cruz, foi Cristo Jesus quem morreu na cruz do Calvário. Tem pessoas, mas eu nem lembro que eu fiz isso, mas não interessa que você não lembre. E daí que você não lembra? Você não fez? Você não ofendeu a pessoa? Você não ofendeu a santidade de Deus? Ninguém está nem aí para a sua falta de memória. O seu pecado existiu, o seu pecado continua. E nós precisamos de um Salvador, nós precisamos de redenção, nós precisamos de arrependimento, nós precisamos de confissão. Jesus está falando, olha, você acha que Deus não está vendo esse sacerdote? Você acha que Deus não está vendo esse levita? Às vezes é muito fácil, você está atrás de um título, às vezes você está atrás de uma roupa sacerdotal, clerical. Eu entrei assim, vestido de pastor, né? Os irmãos até brincaram, pastor, carnaval já acabou, não precisa fantasiar de pastor não, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente tem a mentalidade do sacerdote. Não, eu estou muito ocupado, vou fazer alguma coisa. Não, o levita, eu tenho que ir lá fazer alguma coisa. E Jesus fala que Deus está vendo. Os olhos do Senhor estão sobre nós, escrutinando as nossas ações, escrutinando as nossas decisões, escrutinando, aqui no caso, as nossas reações. Como você reage àquilo que você interage no dia a dia. Olha o rei Davi. Rei Davi tentou, de todas as maneiras, esconder o adultério dele. Tentou ou não tentou? Ele mandou Urias voltar da guerra para deitar com Betseba. Urias era tão leal, mas tão leal, que ele falou, eu não posso me deitar com a minha mulher enquanto os meus irmãos estão na guerra, batalhando, arriscando as suas próprias vidas. Olha o tipo de homem que Urias era, a estirpe de Urias. Olha a nobreza, olha a integridade de Urias. E aí Davi então ele manda aí o recado para o chefe, põe ele na linha de batalha na frente para ele morrer rápido. Quando o chefe vê o comando de Davi, ele não acredita. Aí ele já fica, por que Davi quis matar Urias? Ele não vai morrer. O que Urias fez? Aí obedece o rei e Urias morre. E Davi acha agora, Betseba está grávida, ninguém vai saber, fica por isso mesmo. Meus amados irmãos, até eu e você sabemos do pecado de Davi, 3.000 anos depois em Santos, louvado seja Deus. De Deus não se zomba, não se deixem enganar. Por que Paulo diz assim em Gálatas? Não se deixem enganar, porque tem gente que se engana, tem gente que acha, ninguém está vendo eu fazer aqui, deixa esse cara morrer aí. Ninguém está vendo eu aqui, deixa eu ficar aqui no avatar falso, só falando palavrões e xingando as pessoas, perturbando. Vai caçar o que fazer, meu irmão. Gente de igreja, na internet para ofender, falar palavrão, ficar postando gente vomitando no que eu... Você não gosta? Vai fazer outra coisa, vai orar, vai falar com Deus, vai fazer algo produtivo com a sua vida, deixe de ser uma pessoa infeliz. É isso que Jesus está nos ensinando, amém, queridos? Jesus, eu sou meio pentecostal, amém, irmãos, amém, queridos? Nós precisamos fazer alguma coisa que não simplesmente ficar deixando as pessoas de qualquer maneira. É isso que Jesus está falando. Davi, olha que vergonha. Você quis esconder, Davi? Parece que aí todo mundo sabe o que Davi passou. Todo mundo sabe. Agora, o que é o bonito? Davi se arrependeu. A Bíblia diz que ele se arrependeu genuinamente. Salmo 51. Ele se arrependeu, ele confessou. Quem sabe é noite de confissão para nós. Fala, Deus, eu não tenho sido fiel nos meus relacionamentos, a minha ética de vida não é essa ética do bom samaritano, apresentada e requerida pelo Senhor, vai e faça o mesmo. Senhor, eu tenho falhado miseravelmente, eu sou uma pessoa julgadora,
É difícil fazer essa oração para Deus. Sabe o que eu aprendi? Eu tenho mais de 20 anos agora como pastor, 20 anos pregando, mais de 20 anos pregando, 20 anos. Eu sou filho de pastor, neto de pastor, bisneto de pastor, misericórdia. 4 bisavós pastores, 4 bisavós servas de Deus, 3 da Igreja Batista e 1 da Presbiteriana Independente. Meu bisavô Anísio Lago, minha bisavó Maria, fundador, organizador da primeira IPI de São Caetano do Sul, na Vila Gerte. Eu venho de uma família profundamente envolvida com aconselhamento, quem está entendendo? De ajudar pessoas. E se tem uma coisa que eu aprendi na trajetória da nossa família, 2 décadas atendendo gente, tem pessoas que a gente está conversando, a pessoa não se conhece. A pessoa se acha o samaritano e não vê que ele é o sacerdote, o levita dessa história. A pessoa, na cabeça dela, ela é demais. A pessoa nunca ajuda ninguém. E sempre tem uma justificativa. Ah, pastor, eu fiz isso porque eu fui educado assim. Ah, Deus, eu faço isso porque o Senhor me deu esse temperamento. Já viu gente assim? Ela tem sempre uma desculpa. Culpa o temperamento, culpa a educação, culpa o outro. Foi o outro que fez, não fui eu que fiz. Eu já vi gente culpar o sonambulismo. O sangue de Jesus tem poder. Pastor, eu fiz isso aí sonâmbulo, não era eu. A pessoa culpa, e era um cara de picareta te olhando assim, não tinha nenhum diagnóstico de sonambulismo. Nenhum, que isso é uma coisa séria, sonambulismo. Coisa que tem que tratar. A pessoa saca da cabeça assim para justificar as besteiras que faz. Não, caráter é quem nós somos no escuro. Vamos ter caráter na presença de Deus. Deus está nos vendo. Então o erro dos outros não justifica o seu erro. O erro dos outros, não. Eu oro em nome de Jesus, se você puder abrir sua mão nessa primeira aplicação, Senhor, que nós possamos ter uma ética nivelada pelo Teu reino, Senhor. Tem misericórdia de nós. Queremos receber, ó Pai, a Tua graça, queremos receber o Teu Espírito Santo. E eu peço em especial essa noite, dê-nos discernimento espiritual, para nós percebermos se temos justificativas ou louvores nos nossos lábios. É a nossa oração em Teu nome, amém, queridos? Uma segunda implicação que nós podemos aprender aqui com essa parábola é: corra riscos. Corra riscos. Não seja omisso, corra riscos. O amor envolve riscos. Essa é uma lição em toda a Bíblia, que aparece de um modo muito peculiar aqui na parábola do bom samaritano. Porque, concorda comigo? Parar no meio de uma estrada deserta, perigosa, podia ou não podia ser uma emboscada? Podia. Aqueles assaltantes podiam estar perto ali e também agredirem ele, não é? Mas ele assumiu o risco. Ele assumiu o risco. E essa é uma decisão muito difícil de tomar, mas eu mais uma vez falo que Deus nos dê essa sensibilidade espiritual. Que Deus nos dê essa sensibilidade para amar as pessoas. Porque, meus irmãos, se nós não corremos o risco aqui ou ali, sabe quando que nós vamos amar alguém? Nunca. Nunca. Sabe quando que você vai ser usado por Deus para abençoar a vida de alguém que está precisando, alguém que está desencaminhado, alguém que às vezes precisa de um abraço, alguém às vezes do seu lado você convive com a pessoa, de repente não está lá, cadê? Tirou a própria vida. Sabe quando é que a gente vai fazer a diferença para alguém? Nunca a gente vai fazer a diferença. Para amar você vai ter que se expor um pouco sempre. Para amar, nem que seja uma exposição emocional, amém? Uma vulnerabilidade que você se coloca. Mas Jesus, ele disse exatamente isso. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Por isso que o Provérbios diz, na sabedoria de Deus para nós, o amigo ama em todo tempo e na adversidade se faz um irmão. Ele é promovido, o estatuto dele, o amigo está ali, no dia de sol, dia de sombra, mas na adversidade o amigo ele vai estar ali de tal maneira, assumindo riscos, talvez ajudando alguém de madrugada, talvez auxiliando num acidente, talvez vai ajudar com uma questão financeira, sofreu um prejuízo,
mas para socorrer uma pessoa num estado difícil. E aí, nesse momento da adversidade, aquele que era um amigo se torna um irmão. Se torna um irmão. E aí outro provérbio diz, há amigos mais chegados do que irmãos. Que Deus nos dê essa graça de ter esse amor no nosso coração. Um amor que pode socorrer. Aquele perito na lei, ele era bom para perturbar, não para amar ninguém. Ele era bom para ficar fazendo pegadinha com Jesus. Eu sou professor universitário, e se tem uma coisa que eu não suporto que o professor faça, os colegas façam, os colegas professores aqui, são questões, sabe, sádicas, só para atormentar os alunos, só para ninguém zerar a prova. Eu acho isso uma falta do que fazer, né? Tinha um colega que ele sempre falava assim, não, eu gosto de colocar nas minhas provas só questão de matéria que não foi dada, questão de interpretação ambígua e questão sem resposta. Você precisa de Jesus, eu falei para ele. Você é um professor ou um carrasco, eu falei para ele. Não, o professor tem que estimular os alunos. Esse perito na lei era o pior tipo de professor. Fez pergunta capciosa, pergunta sem sinceridade para Jesus. Não, ele era bom para isso. Agora, vê se ele ajudava alguém. Jesus, ele fala de um modo que é chocante aqui. Jesus, ele dá um drible que deixa ele procurando a bola até hoje, esse perito na lei. O que Jesus fez aqui? É um samaritano. Ele ficou sem resposta para Jesus. Nós não podemos ser esse tipo de pessoas. Nós temos que assumir riscos, amar. Agora, os egoístas não querem correr riscos. O egoísta prefere ficar ali na vidinha dele, no mundinho dele, não quer que ninguém fale com ele, se acha o cara. Uma vez perguntaram para um sujeito assim, você se casaria com você? Ele falou, eu acho que eu não mereço tanto. Já viu gente assim? Eu estou acima. Que haja um quebrantamento na nossa vida, e eu oro para que Deus multiplique aquilo que está na sua mão para você ajudar pessoas. Para Deus estar aqui, eu quero passar essa noite orando por alguém, eu vou tirar uma manhã da minha semana, uma manhã do meu mês, eu vou orar por pessoas, eu vou orar por quem precisa. Eu e minha esposa, nós fizemos um grupo de oração, só eu e ela, o grupo chama Gatos Intercessores, aleluia, eu e ela, eu e a Natália. Aí sabe o que a gente faz? Toda semana a gente coloca o nome de um casal, de uma família, e a gente ora por essa família durante aquela semana. A gente faz isso há alguns anos já. Se tornou um hábito nosso, a gente coloca lá o nome dos filhos, e aí a gente fica orando, a gente ora, escreve a oração muitas vezes, a gente escreve a oração, vai orando. Aí virou a semana, por que a gente vai orar agora? Vamos orar agora pelo reverendo Tiago e pela Thalita. Aí a gente vai orar, aí ora uma semana. Quer dizer, são coisas simples, mas quem está entendendo? De você entrar nas relações, sair do marasmo, porque Jesus está falando isso, se espera de nós uma proatividade maior. Eu louvo a Deus por essa comunidade, louvo a Deus pela sua vida, pastor Tiago, por todos vocês, irmãos, pela proatividade de começar essa comunidade, amém, queridos? Vamos estar juntos, vamos orar, vamos lá no CrossFit, vamos lá fazer a reunião, vamos convidar pessoas, vamos convidar um vizinho. O mundo não precisa de mais uma família destruída, o mundo não precisa de mais um jovem perdido nas drogas. Eu não sei se você já teve o desprazer de ver uma pessoa sofrendo uma overdose na sua frente. É uma cena difícil de acompanhar, é uma cena difícil. Eu não sei se você já teve oportunidade de visitar pessoas nos hospitais, leitos de morte, por acidentes, por imprudência, por bebida alcoólica, por beber demais e destrói a vida, amputa parte do corpo. É muito difícil. O mundo não precisa disso. O que o mundo precisa? De pessoas cheias da presença de Deus, de pessoas mais dispostas, mas tem gente que é casca grossa só para fazer o que não presta. Já viu gente assim? Para fazer o que não interessa, e ele vai lá, é o primeiro, vamos lá. O que Provérbios diz? Que Deus odeia olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Aí diz assim, pés que se apressam a correr para o mal. Tem gente que assim, é disposto para fazer o que não presta. Agora, e para orar? E para estender a mão para alguém? E para enxugar uma lágrima? E para apontar o caminho para alguém totalmente perdido? Segunda oração, Deus,
nós queremos correr riscos para a Tua glória, Senhor. Não queremos ser pessoas imprudentes, pessoas desvairadas, não, mas queremos ser pessoas amorosas. Derrama essa valentia sobre os nossos corações. Derrama essa coragem para a gente muitas vezes falar com alguém algo que a pessoa pode sair uma faísca, mas como ferro afia o ferro, o amigo afia o seu companheiro, que possamos ser amigos mais afiados, amigos mais amorosos, mais incisivos, a ajudar as pessoas, em nome de Jesus. O verdadeiro amor lança fora todo medo, amém, queridos? Que você não seja uma pessoa tímida espiritualmente, fale de Jesus, dê uma Bíblia de presente. Eu tive a alegria de realizar o casamento de 7 colegas de faculdade, 7, que se formaram comigo na faculdade de Direito. Eu dei Bíblia para cada um deles, e cada um no seu tempo me procurou depois, e 7 deles vieram para mim, 2 deles juízes, um deles que é juiz, ateu, falou assim comigo: Davi, eu vim te convidar, cara, você pode fazer o meu casamento? Eu falei: mas você nem acredita em Deus? Ele falou: mas vai que Deus existe, né, Davi? Vai que Deus existe. Você já vai lá, você já garante. Eu falei: não é assim que funciona. Eu falei com ele. Eu falei: meu amigo, já pensou? Já pensou, você morre aqui agora, cai morto aqui agora? O que vai acontecer? Você, lá nos quintos dos infernos, o que você vai falar para Deus? Ele vai falar assim: eu vou falar que eu te conheço. Eu falei: aí que você vai para o inferno, eu falei para ele. Aí que não há escapatória na tua vida, não pode ser assim. Você não pode ser assim. Você tem que conhecer Jesus. Eu sempre falo, eu oro por esse amigo até hoje, eu oro até hoje, para quem sabe nós vamos batizar ele ainda em nome de Jesus. Eu oro por esse colega até hoje. Então, quer dizer, uma Bíblia que eu dei para ele na faculdade. Então, que nós tenhamos relacionamentos mais amorosos, mais éticos, mais íntegros, amém? E terceiro e último lugar para a gente orar, encerrando: ame pessoas reais. Essa parábola nos ensina que amor não é uma teoria, amor é uma vida prática. O amor se traduz em atitudes. O amor não é uma hipótese, o amor é uma prática. O perito na lei conhecia a teoria, mas ele não amava de verdade. Ele era indisposto. Então Jesus enviou aquele homem da teoria para o mundo real. Vá e faça o mesmo. Vá praticar isso. Sair da internet, sair de discussões vagas, etéreas sobre quem é o próximo, quem é o meu vizinho. Não, vá amar o vizinho. Não importa a sua nacionalidade, não importa a sua classe social, o evangelho é para todos nós, homens, mulheres, cultos e iletrados, para ricos, para pobres, jovens, crianças, os anciãos, amém, queridos? Para todas as pessoas. O evangelho é para todos. E Jesus está ensinando de um modo retumbante essa lição: amar na prática as pessoas. Amar a sua esposa, amar os filhos, amar a família. Eu gosto muito dessa frase, ó: se você não tem tempo para a família, tenha 100% de certeza que não está fazendo a vontade de Deus para a sua vida. Quanto mais nós amamos a Deus, maior a nossa capacidade de amar nossa família, honrar o pai e mãe, primeiro mandamento com promessa, que Deus possa converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, reconciliação entre irmãos. Então eu queria encerrar essa mensagem te desafiando a um amor prático. Amor prático. Não confunda ser amigável com ser amigo. Ser amigável é ser educado, né? Pode entrar primeiro, né? Agora, amigo vai além. O amigo tem um esforço, o amigo tem custo. O amigo é aquele que vai, que cultiva a amizade. O mato cresce depressa em caminhos pouco percorridos. Você vai ficando sem falar com a pessoa, vai só crescendo do mato, vai crescendo do mato. De repente você nem vê a pessoa mais, você não sabe nem quem a pessoa é, como ela está. Que haja uma restauração dos relacionamentos em nome de Jesus. Se esse foi o tema que me passaram, se esse foi o tema que Deus colocou no coração da igreja, do pastor Tiago, ética, integridade nos nossos relacionamentos, tem muito que a gente aprender com Jesus. Não nivele o seu comportamento pelo comportamento, nivele por Jesus. Seja uma pessoa de caráter. Corra riscos.
Os riscos que as pessoas correm da sociedade é só para ganhar dinheiro, já percebeu isso? Todos os riscos têm que ter dinheiro. O que eu vou ganhar com isso? É uma lógica rasa, é uma ética superficial, não é a ética radical de Jesus, que é guiado pelo amor a Deus e amor ao próximo. A fé cristã pulsa, como o nosso coração, por sístole, diástole, a nossa fé pulsa por amor a Deus e amor ao próximo. Amor a Deus, amor ao próximo. Amor a Deus, amor ao próximo. Corra riscos, mas também não fica na teoria. Tenha um amor efetivo. Aquele samaritano colocou os bens dele, foi generoso, recursos, o animal de transporte, enfaixou as feridas, estava equipado para ajudar, o óleo, o vinho, o tempo dele para fazer tudo isso, o esforço dele para levantar e colocar, a energia. Ele estava envolvido com aquela pessoa. Eu quero te desafiar a fazer coisas práticas. A igreja primitiva se dedicava ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Escreva uma carta para um missionário. Quantos viram hoje os nossos irmãos que foram brutalmente assassinados na Síria? Quem viu essa notícia hoje? São imagens muito brutais, são imagens muito violentas. No Ramadã, muçulmanos foram lá e assassinaram os nossos irmãos impiedosamente. Impiedosamente. Que Deus tenha misericórdia dessa igreja, amém, queridos? Desses nossos irmãos do outro lado do mundo. Do outro lado, um mundo sem Deus, sem esperança. Um mundo sem Deus. Eu escrevi um artigo para a revista Ultimato desse mês. A irmã Clênia me ligou lá de Viçosa e falou: Davi, a gente está organizando aqui, a gente precisa... É uma edição, um volume especial sobre esperança. O mundo está sem esperança. E aí, pesquisando para esse artigo, Deus falou tanto comigo, né? Porque não tem nem o conceito de esperança em outros povos. É um conceito cristão. Elpis, que é esperança na Grécia, era uma deusa de nenhuma importância. Nenhum filósofo escreveu sobre isso. Mas aí vem Jesus, príncipe da paz, amém, queridos? Derramar esperança, amor, fé, esperança na nossa vida. Um novo horizonte, que você seja um canal de Deus para levar esperança a esse mundo. Amor às pessoas que precisam, sabe? Passar refeição com alguém, ajudar alguém, apontar um caminho, ouvir a um amigo que precisa fazer um desabafo, orar juntos, casar os outros, louvado seja Deus. Deus me deu uma unção de casamenteiro, aleluia, meus irmãos. Às vezes eu vejo uma pessoa, poxa, essa pessoa combina com aquela, apresento e as pessoas estão juntos, procriando para a glória de Jesus. É se importar, amém, querido? É se importar, poxa vida, Deus me dá uma oportunidade de viajar o Brasil pregando a palavra. Eu estava agora essa semana, Bacabal, alguém já foi para Bacabal no Maranhão? Olha aí, Bacabal, Médio Mearim. Eu desci em Teresina, 4 horas de carro, cheguei em Bacabal, os irmãos da igreja apaixonados por Jesus, clamando, orando. Então eu tenho a oportunidade de conhecer tantas pessoas. É o mínimo que eu posso fazer, é conectar, essa pessoa tem afinidade com essa. Isso é o mínimo que eu poderia fazer. Poxa, tem essa igreja com esse projeto, tem essa igreja com esse outro projeto, tem esse pastor, vou conectar esses irmãos. Quer dizer, é não pensar apenas em mim, é pensar no corpo de Cristo. É pensar na vida dos irmãos. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te abençoe poderosamente. Que Deus possa curar os nossos corações. Às vezes nós ficamos feridos, todos nós ficamos feridos e de algum modo vamos nos tornando o perito na lei. A gente é especialista na teoria, mas a gente faz às vezes pouquinho na prática. Que possa mudar, amém? Que a gente possa ter muita teoria, mas muita prática como Jesus. Um equilíbrio, né? O nosso conhecimento se traduzir nas nossas ações. As nossas ações serem embasadas no nosso conhecimento da palavra. Jesus encerra com essa palavra, eu vou encerrar do mesmo modo. Ele diz: vá e faça o mesmo. Que possamos ir e fazer o mesmo. Que possamos parar de questionar hipocritamente como esse perito e começar a praticar como Jesus exigiu de nós. Que possamos manifestar a misericórdia de Deus. Que Deus abençoe os seus relacionamentos. Vamos orar.